Os irmãos podem se sentar. Nós vamos agora passar ao momento da mensagem desta noite. E eu convido então os irmãos que abram suas Bíblias em João, Evangelho segundo João, capítulo 4. Evangelho segundo João, capítulo de número 4. Hoje, com a graça do Senhor, nós encerraremos o capítulo 4. Vamos ler do versículo 43 até o versículo 54. João 4, do 43 ao 54. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa à qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua Palavra mais uma vez. Te agradecemos, Senhor, pela maneira maravilhosa que o Senhor nos instrui. Agora estamos diante, mais uma vez, de um texto das Sagradas Escrituras. E te pedimos que o Senhor transforme o nosso coração a partir deste texto, conhecido por nós, lido muitas vezes por muitos de nós, mas cremos que o Senhor tem alimento novo para nos conceder graciosamente nesta noite. Ajuda-nos, portanto, pelo Teu Santo Espírito, a compreender a verdade deste texto, revelado aqui por Tua boa vontade. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, o texto que nós temos diante de nós vai nos ensinar o poder restaurador da palavra de Jesus. E o foco central desse texto está, é claro, no diálogo entre Jesus e este oficial do rei, entre os versículos 48 e 50. Aqui está o cerne da mensagem de hoje. É claro, as outras coisas não são desnecessárias, nos auxiliam a compreender melhor o texto. Mas hoje nós vamos aprender sobre isso, o poder restaurador das palavras ou da palavra de Jesus. O texto fala sobre uma doença grave que estava levando aquele filho à morte. E nós estamos vivendo um tempo de doença que está afetando muitas pessoas. Pela graça do Senhor, nós, pelo menos que temos notícias aqui da nossa igreja de Balneário, não fomos afetados por esta doença e esperamos e pedimos a Deus que isso não aconteça. Mas há outros irmãos conhecidos nossos que estão passando por isso.
Agora, preste atenção, sendo pelo momento atual ou qualquer outro tipo de doença, uma garganta inflamada de uma criança, coisa do tipo, quando há uma enfermidade em nosso lar e depois de algumas tentativas de remediar ali a questão, uma das primeiras perguntas que a gente faz é: quando é que isso vai passar? A gente tenta de alguma maneira remediar ali ou aqui, leva ao médico, e aí sempre tem aquele prazo angustiante, né, da primeira dose do remédio para ele vir fazer efeito e aí as coisas se acalmarem. Uma das primeiras perguntas que a gente faz é: quando é que isso vai passar? Diante desse texto, você pode até se lembrar de algum momento mais grave na sua vida, na sua família, quando você achou que demorou muito para passar uma enfermidade. Mas além disso, eu gostaria de chamar a nossa atenção para reconsiderarmos o propósito de uma enfermidade na nossa vida. Isso é importante para todos nós. Falamos sobre fé, isso vai lidar com um pouquinho de fé, falamos sobre fé na liturgia, isso lida um pouco da nossa fé, vendo a fé que este homem teve e que, por conta de todo este evento, a casa deste homem passou também a crer em Jesus Cristo. Então eu gostaria que uma das coisas que nós precisamos pensar e aplicar essa mensagem hoje ao nosso viver é nós reconsiderarmos o propósito da enfermidade na nossa vida. Quais são as modificações que esta enfermidade traz à nossa alma? Vez por outra, e talvez alguns irmãos já até me ouviram comentar sobre isso, ou eu, a minha esposa, né, a Marcele, como uma enfermidade na família não lida só com a pessoa enferma, mas com todos os que estão ao redor. É assim, por exemplo, quando um irmão nosso está adoentado e nós oramos, nos unimos a esse irmão, a essa família em oração, e também, de alguma maneira, sorbemos ali aquilo que está inquietando aquela família, aquele irmão nosso. Nós precisamos, de fato, compreender que a enfermidade tem um propósito de transformar determinadas áreas da nossa alma. E isso é também verdade pelo fato de que Deus nos fez seres integrais. Nós não somos divididos e autonomamente divididos, né, em matéria e espírito, um vive sem o outro. Isso não existe. Nós precisamos da nossa alma para que o nosso corpo haja, e nós precisamos do nosso corpo para que os comandos da nossa alma tenham vida. Nós somos seres integrais. Não é à toa que a palavra de Deus nos diz que quando o coração vai mal, o corpo todo vai padecer de alguma maneira. E o contrário também é verdadeiro. Um coração alegre aformoseia o rosto. Então, a enfermidade também tem propósito na nossa alma. Vai nos causar transformações na alma. Pois muito bem, eu gostaria então de agora ver as questões contextuais acerca deste encontro de um oficial do reino com o Senhor Jesus Cristo. Então eu chamo a sua atenção para este período que vai do verso 43 ao verso 47, onde nós podemos ver algumas coisas interessantes. A primeira delas é: por que é que Jesus foi para Galileia? Os irmãos se lembram, olhei aí a página da sua Bíblia até o início do capítulo 4. Jesus estava na Samaria, passou por lá, já estava em um trânsito, né, numa viagem, e passou ali da Judéia para a Galileia, passou por dentro da Samaria, encontrou com aquela mulher no poço, transformou aquela vida, e por meio dela muitos foram chamados a Cristo, e aquelas vidas também foram transformadas. Veja o versículo de número 42 do capítulo 4, e diziam, né, aqueles homens: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E dali de Samaria, Jesus ainda fica 2 dias com eles, e depois parte para a continuidade da sua viagem até a Galileia. Mas por que ele estava indo para lá? De novo,
volte lá no versículo 1 do capítulo 4. E aqui está nosso contexto mais próximo aqui. Observe. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, pula aí para o verso 3, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E a questão na Judeia vai se agravando cada vez mais em relação ao Senhor Jesus Cristo. Eles vão rejeitar cada vez mais, vão procurar prendê-lo, vão procurar matá-lo. E o Senhor Jesus Cristo ensinou em Samaria e em outros estágios que ele sabia a hora exata de ser glorificado. Ele sabia a hora exata que ele deveria ser morto pelos homens, e não era este momento. Então, motivado por isso, ele vai para a Galileia, chegando lá no versículo 43 do capítulo 4, onde nós começamos a ler nesta noite. Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia. E aí, veja só a razão para isso. O próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. E aí eu fui estudar um pouquinho mais e acompanhar irmãos que já estudaram esse texto, e são várias hipóteses. Mas uma que mais se adequa e que na grande maioria todos concordam é que por não ter honra na sua própria terra e também por não ser chegada a hora dele ali, era o ambiente mais propício para ele continuar o seu ministério. Uma vez que ele chegando lá, o povo não ia dar muita atenção para ele, e ele continuaria a fazer o seu trabalho. Note também que o que ocorre aqui em Canaã da Galileia, semelhantemente ao primeiro sinal, acontece num núcleo bem pequeno, de Jesus com este homem, e depois do homem com os seus serviçais. Não tem aquela coisa que vai acontecer mais adiante, não é? Uma exposição do sinal de Jesus. Aqui é mais restrito, é apenas para aquela família e para aquela casa, semelhante ao que aconteceu nas bodas nesta mesma cidade. Então, observe, é interessante notar que os galileus recebem bem Jesus, mas note a motivação para receber bem o Senhor Jesus. Versículo 45, quando chegou a Galileia, ele foi bem recebido, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém. Volte rapidinho comigo no capítulo 2, versículo 23. Só para nós nos lembrarmos de quem é que nós estamos falando. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, é dessas pessoas que João vai registrar, ou sobre estas pessoas que João vai registrar. Essas pessoas receberam bem Jesus. Por quê? Porque eles viram as coisas que Jesus fez, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, sabendo também que o profeta não tem honra na sua própria casa. Alguém disse em determinado momento, um entusiasmo exterior em geral, por motivos egoístas, não é honra. Você às vezes recebe muito bem alguma pessoa, ou tem um contato com uma pessoa extremamente simpática, cheio de simpatia, mas você está interessado em alguma coisa que essa pessoa tem que pode te oferecer. Não é à toa que nós, quando queremos solicitar alguma coisa em algum balcão de atendimento, nós sempre chegamos com um sorriso, falando baixinho, para que não tenha nenhum tipo de problema. Ou quando você quer ser atendido com uma certa brevidade, você vai todo respeitoso. Quando alguém não te atende rápido, você já vai ficando nervoso. Às vezes até manda mensagem, olha, eu vou armar um barraco nesse lugar.
mas quando a pessoa chama o seu nome, a sua senha, você vai ali, tranquilo, sorriso na voz, para que nada te aconteça. Isso é um problema grave, que não é do nosso tempo, isso já é de bastante tempo atrás. Mas preste atenção, agora os versículos 46 e 47, nos dizem que Jesus, em direção a Galileia, naquela região, ele vai para Caná, onde fez aquele sinal nas bodas. A estada de Jesus na Galileia, registrada por João, demonstra que ele realmente não recebeu honrarias ali. Mais adiante, meus irmãos, nos capítulos seguintes, nós veremos que há grandes embates de Jesus com o povo daquela localidade, porque eles não o aceitam, não o recebem completamente. O receberam aqui por causa dos sinais que ele tinha feito em Jerusalém. Mas quando o Senhor Jesus começa a ensiná-los, a confrontá-los em seus pecados, eles rejeitam. Cristo realizou milagres na presença de muitas testemunhas, tanto que as notícias passaram por várias regiões, chegando a Cafarnaum. Preste atenção. Cafarnaum, que é a cidade de onde vem o oficial do rei, fica a distância de 25 quilômetros de Caná da Galileia. Os sinais que Jesus realizou em Caná e também em Jerusalém chegaram, a notícia chegou até Cafarnaum, já estava se espalhando, e é bem verdade que por isso alguns dos fariseus já estavam procurando matá-lo. Veja só o versículo 47. Ouvindo então essas notícias, o oficial do rei, naquela época, os estudos históricos nos apontam que era Herodes Antipas, que estava ali governando parte daquela região, sob também o Império Romano, não nos esqueçamos disso. Um oficial deste rei veio ter com Jesus e rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Vamos nos lembrar, meus irmãos, todos os sinais que nós já vimos até aqui, registrados em João, estão relacionados com a vida do Messias. Sinais que apontam para o Messias esperado por eles. Alguns ficam confusos, outros creem pela ação do Espírito Santo, mas, crendo ou não, o Messias chegou. E os sinais que ele estava demonstrando, inclusive de purificação, estavam impactando as regiões ao redor. E aquele homem, é claro, nós veremos, desde este momento de motivação para buscar Jesus, já recebendo a ação do Espírito Santo, de alguma maneira entendeu que aquele homem poderia curar o seu filho. Mas veja, o contexto que nós lemos é que as notícias dos sinais de Jesus que ele realizou em Jerusalém correram até Cafarnaum. E o que é que Jesus fez em Jerusalém? Jesus purificou o templo. Jesus foi ali, virou uma mesa do cambista, ele expulsou todos os cambistas, os animais do templo. Foi isso que ele fez em Jerusalém. Veja lá comigo no capítulo 2, foram estes atos de Jesus em Jerusalém. A purificação do templo, ele fez ali a transformação de água em vinho, mas em Caná da Galileia, em Jerusalém, a ação de Jesus foi purificar o templo até aqui. Como alguém, vendo uma pessoa realizando essa obra de purificação do templo, tem em seu coração a certeza de que ele era a pessoa certa para curar o seu filho da doença que estava levando à morte? Senão já por uma ação do Espírito Santo. Ele vai até Jesus e pede para que o Senhor desça com ele. Preste atenção, então a dinâmica do nosso texto é a seguinte: entre o versículo 43 e 45, Cristo é recebido pelos galileus por seus feitos realizados em Jerusalém. Do 46 ao 48, um pai vem buscar socorro em Cristo para o seu filho que estava à morte. E aí o centro do nosso texto, do 49 ao 50, Cristo manda o pai voltar para casa, pois o filho estava vivo. Depois dos 51 ao 52, o homem creu e partiu.
e do 53 ao 54, Cristo é recebido em Cafarnaum. Veja que interessante esta semelhança, como ela se enquadra no centro, quando Jesus vai falar com aquele homem, e depois as repetições acontecem, agora, mais especificamente, na casa daquele homem em Cafarnaum. Meus irmãos, a partir do versículo 48, eu queria considerar com os irmãos, de fato, que a palavra de Jesus tem poder para restaurar plenamente o homem. Cristo concede fé e restaura a vida. O nosso Cristo tem poder para estas coisas. Observe de novo o que o Senhor Jesus Cristo vai dizer àquele homem. Então Jesus lhe disse, quando o homem chegou até ele: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E aí o homem perguntou: desce antes que o meu filho morra. E o Senhor Jesus Cristo diz: vai, o teu filho vive. E o homem creu e partiu. Esta é uma dinâmica interessante. Na mente daquele homem, era necessário que o Senhor Jesus estivesse presentemente lá, para que aquele sinal fosse realizado de maneira plena e que o seu filho estivesse curado. A fé até aqui daquele homem estava posta em Jesus, mas apenas uma fé assim, estava escurecida pelo fato de ele crer que apenas a presença de Jesus lá causaria alguma coisa. Mas o Senhor Jesus restaura esta fé, concede uma fé verdadeira a ele, dizendo que apenas a palavra de Cristo pode ter algo superior ao que você estava pensando da sua presença naquele lugar. É bastante interessante notar isso, porque o oficial do rei demonstrou crer que seu filho, quando Jesus falou com ele demonstrou crer de fato que o seu filho estava vivo. Ele creu, diz o versículo de número 50, e foi. Jesus dá uma ordem a ele, no versículo 40, no versículo 50, é uma ordem: vai, o teu filho vive. Há um imperativo aqui. O homem creu na palavra de Cristo e foi. Agora imagine só, em tempos como os nossos, ou em qualquer outro tempo em que uma enfermidade alcança a nossa família, a nossa vida. Você vai procurar ajuda e alguém te manda embora, dizendo que está tudo resolvido. Eu não estou sendo irônico, apesar de saber que tristemente essa é a realidade de muitos lugares e de muitos hospitais do nosso país. Você vai com um problema e a pessoa te manda embora. É só uma virose. Quantos de nós já não ouviu isso e era um problema mais grave? Mas agora falando, eu não estou sendo irônico, estou falando sério. Você vai procurar socorro, imaginando, idealizando o socorro, como ele seria, e você ouve: vai, está resolvido. Se não for por motivo de fé, se não for motivado por uma fé em Cristo, nós não vamos sair do lugar. Aquele homem não saía do lugar. Nós lemos na liturgia que a fé é algo que está baseado não nas coisas que nós vemos, mas naquelas que nós não vemos, e nas coisas que nós temos a convicção que aconteceram, que acontecerão, mesmo sem ter visto. Nós não lemos na liturgia o versículo de número 3 daquele texto, que diz que pela fé nós cremos que o mundo foi criado pela palavra do Senhor. Nós não estávamos lá. Nós não estávamos presentes naquele momento. E muitos de nós, ao estudar esse relato da criação, ainda ficamos meio assim, sem respostas para algumas perguntas, porque nós não estamos lá. E por que cremos? Porque em nós foi implantada uma fé verdadeira, que nos leva a crer no Deus Todo-Poderoso e em sua palavra. Aquele homem foi procurar socorro, foi elaborando muitas coisas, é claro, estava apavorado, e agora ele é ordenado: volte, mas volta sozinho.
volte, o seu filho está vivo. Ele creu na palavra de Jesus e partiu. A palavra de Cristo, então, tem poder para restaurar integralmente a vida de um homem. Não só a saúde daquele filho, mas também o coração do pai. Por uma palavra, aquela mesma palavra que o apóstolo João já nos disse, que criou os céus e terra. O verbo que estava no princípio com Deus e o verbo que era Deus, agora estava diante daquele pai, aflito, desesperado, porque o seu filho estava à morte, e ele diz: vai, o seu filho está vivo. Que encontro maravilhoso! E é somente pela palavra de Cristo, que concede fé a um coração em desespero, pode trazer inclusive paz a este coração e fazer com que este homem creia, com que esta mulher, com que eu e você creiamos na palavra de Cristo. Ele saiu dali certo de que o seu filho estava vivo. Ele não saiu dali com dúvidas. O texto nos diz que ele creu em Jesus e obedeceu, porque Jesus deu uma ordem a ele: vai. Ele creu e foi. Mas nós não temos condições, por exemplo, de fazer aqui uma interpretação muito fatalista, e temos que cuidar com isso. E contra um tipo de interpretação como essa, o texto nos mostra claramente que este homem buscou o Senhor Jesus, creu em sua palavra, e as outras coisas eram só decorrentes deste encontro com o Senhor Jesus Cristo. Muito parecido com o ensino do Senhor Jesus em Mateus capítulo 6, verso 33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas, pastor, era a vida de um filho, não é demais coisa. Em relação ao encontro com o Senhor Jesus Cristo, todo o mais é decorrência e é acréscimo. Nada na nossa vida pode ser mais importante do que a palavra de Cristo. Nada pode ser mais importante do que buscar refúgio no Senhor e crer quando Ele administrar a graça sobre a nossa vida. E note bem, coloque-se no lugar deste pai. Você foi procurar auxílio para o seu filho ou para algum parente que estava com problemas, encontra a pessoa certa e a pessoa manda você voltar para casa. Em nosso tempo, muitos já pensaram, por exemplo, ou ainda pensam, e infelizmente é verdade, ser necessário a presença física de um irmão ou de um pastor para orar por determinada situação. Vamos exemplificar. Começamos um negócio novo, ou compramos um apartamento, ou nos mudamos, no apartamento que estava alugado em outro lugar, viemos para um lugar mais bem centralizado, ou melhor centralizado, e aí quem fala, sempre vai ter, algumas pessoas vão dizer: chama o pastor, vem aqui em casa para dar aquela defumada aqui, para a gente entrar bem nessa casa nova, para a gente começar bem esse negócio. Eu não quero dizer com isso que não seja possível que você faça. Eu quero acompanhar, inclusive, os sucessos e também as dificuldades dos meus irmãos. Vocês podem me chamar para ir na casa de vocês em qualquer situação. Mas este texto nos ensina que nós não podemos basear a nossa fé em alguma coisa ou em alguma pessoa, somente em Cristo. Crendo que Cristo é quem vai, por exemplo, no exemplo que eu dei aqui, Cristo é quem vai guardar esse novo local que nós vamos morar. Cristo é quem vai abençoar este negócio que nós estamos tentando abrir. É o próprio Cristo que está nos protegendo. Aquele irmão, o pastor ou qualquer outra pessoa é apenas um instrumento da graça de Deus ali. Mas o nosso coração precisa estar posto no Senhor.
O fato de você convidar alguém ou entender que essa pessoa precisava estar ali para orar com você não é errado em si mesmo, porém torna-se pecado quando nós cremos que somente desta maneira é que Deus vai nos abençoar, é que as nossas petições serão atendidas. Ainda que o Senhor utilize pessoas, Ele mesmo só nos fará ouvir a sua voz por meio do Espírito Santo e nos ouvirá por meio do Espírito Santo. Nós devemos crer na palavra de Cristo e não em homens. E o Senhor Jesus mostra isso muito bem para os seus discípulos, em especial para este homem. Vai, seu filho está vivo. Ele creu e foi. Ele não pediu, não insistiu para Jesus ir com ele. Ele creu e foi. Eu queria destacar aqui algo bastante interessante que um irmão nosso, pregando sobre esse texto, falou, e já faz bastante tempo. O nome dele é João Calvino. Observe. Consequentemente, quando Cristo perdoa sua ignorância e arrogância, podemos concluir disto o quanto ele valoriza mesmo uma pequena medida de fé. É digno de observação que Cristo, embora não concorde com o seu desejo, o desejo do Pai, concede muito mais do que exigiu e esperava, pois testificava da saúde atual de seu filho. E assim sucede que nosso Pai Celestial, embora não se compactue com nossos desejos em cada particular, continua a aliviar-nos por meio de métodos inesperados, para que aprendamos a não prescrever-lhe o que queremos. E é realmente isso que nós precisamos refletir também durante esta semana. Nós não temos condições de elencar coisas que nós queremos que Deus faça. Ele fará pela sua própria vontade, e nós devemos nos aquietar e crer que o Senhor está cuidando de nós em todos os momentos e que Ele nos concederá aquilo que Ele sabe que é necessário para nós. O apóstolo Paulo nos ensinou isso escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, verso 20. Ele mesmo diz que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E é de fato isso que está acontecendo com este pai. Ele creu e partiu. A palavra de Cristo, portanto, meus irmãos, tem poder para despertar a fé no coração de alguém, tem poder para restaurar a saúde de alguém, e tem poder também para trazer da morte para a vida alguém que estava nesta situação, a qualquer homem. O Senhor tem poder, inclusive, para frear qualquer efeito, e até mesmo o efeito mais drástico do pecado, que é a morte. E nisso o nosso coração precisa descansar, sabendo que o Senhor está sempre, sempre cuidando de nós. Veja como isso termina, como esta situação vai terminar. Versículo 51. Depois de crer na palavra de Jesus e partir de volta para sua casa, aquele homem encontrou com seus servos em meio de caminho, e eles anunciaram que o seu filho estava vivo. No versículo 52 ele pergunta àqueles homens: quando foi que ele melhorou? E aí eles responderam: foi a hora 7ª. E então, versículo 53, ele reconheceu ser aquela precisamente a hora em que Jesus nos dissera: teu filho vive. É nesta observação, é nesta palavra de Cristo que o homem creu: o seu filho está vivo. Imagine só, o homem saiu angustiado e agora vem certo de que o filho vivia. Ele ainda não conseguia ver, e pode ser que neste caminho de volta ele tenha até vacilado nesta crença, mas isso é apenas uma hipótese.
O fato é que ele sabia que o filho estava vivo, e isso foi confirmado. E, meus queridos, como eu disse no início, nós precisamos reconsiderar o propósito da enfermidade na nossa vida. Precisamos reconsiderar, porque há um propósito. Veja só, neste caso, aquele menino ficou doente, estava à morte. Não temos o registro de sua idade, mas ele estava à morte. Qual foi o propósito dessa enfermidade na vida dele? Conceder a fé no coração de seu pai. E muito mais do que isso. Versículo 53. Creu ele e toda a sua casa. E depois de tudo isso, aquela família, aquela casa, creu no Senhor Jesus Cristo. E aquela vida foi restaurada. É por isso que a palavra de Cristo tem um poder restaurador. Não apenas das nossas deficiências físicas, sejam quais forem. E aqui eu estou dizendo de qualquer deficiência física. Você precisa tomar algum tipo de remédio, você não está aí com os seus níveis adequados. Você precisa desses remédios para manter seus níveis, seja qual for as dificuldades, quais forem as dificuldades. Sejam quais forem as dificuldades da nossa alma, o Senhor Jesus Cristo tem poder para restaurar. Ele mostra isso em sua palavra, ele mostra isso em nosso viver todos os dias, meus irmãos. Se eu e você tivermos que passar por algum tipo de enfermidade, creiamos que ela tem um propósito na nossa vida. Agora, vamos falar da nossa realidade. Como eu disse no início, nossa igreja, graças a Deus, não tem nenhum caso dessa enfermidade que está no país e no mundo. Mas nós estamos envolvidos neste contexto. E qual é a transformação que esta enfermidade do mundo tem feito na sua vida? Para alguns, infelizmente, tem servido de tropeço, porque esfriaram na sua prática devocional, porque esfriaram na sua busca para com o Senhor, mas para tantos outros tem sido uma maravilhosa ferramenta de se aproximar do Senhor, de viver fielmente o Evangelho, de anunciar o Evangelho, não apenas de acolher pessoas em situação complicada, mas falar do Evangelho. Qual é o propósito desta doença? E qual é o propósito dessa doença para a sua vida? Por mais que você não esteja com ela, e com a graça de Deus, jamais a contrária. Qual é a enfermidade? Hoje um irmão nosso me mandou uma mensagem dizendo que, com uma ilustração, e de fato ele parece estar entendendo o propósito da enfermidade na sua vida. Mas ele ilustra isso dizendo que as tempestades vêm para mostrar que as suas raízes estão fortes. Ele tinha ali uma ilustração de uma árvore bem robusta, com as raízes bem profundas. É apenas uma ilustração. A tempestade vem para uma árvore e demonstra que a raiz dela está bem firmada. Com essa ilustração, eu quero dizer a todos nós que precisamos reconsiderar isso, sabendo que a palavra de Cristo tem um poder restaurador para a nossa vida por inteiro. Se for enfermidade, ele tem poder para curar. Se for enfermidade na alma, ele tem poder para curar. Com apenas uma palavra, como ele fez com este homem. Ele disse, vai. E o homem creu. E foi. Que Deus nos abençoe. Com estas maravilhas da palavra de Deus, prosseguir com fé neste processo de santificação que estamos vivendo, sabendo que o Senhor em breve voltará e então estaremos glorificados, totalmente restaurados por meio da sua palavra. Vamos orar. Ó Deus bendito, te agradecemos pela tua palavra. É alimento que fortalece a nossa fé.
em tempos como os nossos, em que cada um de nós, particularmente, tem sofrido a ação destes tempos, o Senhor tem o remédio para a nossa alma, em toda e qualquer situação. Te agradeço, ó Pai, por nos trazer consolo nesta noite. Ao olhar o exemplo do que Tu fizestes com este oficial do rei, e com seu filho e com a sua casa, e que olhando para isso, nós creiamos que o Senhor também tem poder para realizar estas coisas na nossa própria vida. E muito mais do que nós pedimos ou pensamos, o Senhor tem poder para fazer. Então, ó Deus, fortalece nossa fé em Ti, para que descansemos, mediante a qualquer circunstância, no fato de que o Senhor está conosco, e que o Senhor tem poder para restaurar a nossa vida por inteiro. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor cure aqueles irmãos que estão enfermos, cure completamente com o Teu poder, se for da Tua vontade. Te pedimos, ó Deus, que se não for da Tua vontade, o Senhor fortaleça a fé destes irmãos que estão enfermos, e que, convivendo com esta enfermidade, eles se tornem cada vez mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. Rogamos, ó Deus, pela nossa nação, e te pedimos que o Senhor afaste de nós todo este mal, preserve o Teu povo, como o Senhor já tem feito, e, ó Deus, ilumina o nosso entendimento, para cada vez mais crer que o Senhor está conosco, que o Senhor nos protege, que o Senhor nos restaura, que o Senhor nos cura, que o Senhor nos guia pelas veredas da justiça. Obrigado por mais este encontro com a Tua Palavra, contigo aqui na Tua casa, em nossas casas. E te pedimos que outros tantos o Senhor nos proporcione para a edificação da nossa alma. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de nosso Deus e Pai, que o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, até a volta daquele em quem cremos e a quem amamos, Jesus Cristo. Amém. Amém. Chegamos ao final, então, do nosso culto, agradecendo a presença dos irmãos aqui, muito bom vê-los mais uma vez, agradecendo também a presença dos irmãos na internet. Nós tivemos um probleminha ali no início, mas conseguimos, graças ao Senhor, caminhar com a nossa transmissão aqui. Agradecer aos nossos visitantes que estão na página, são muitos, viu gente? É um negócio assim assustador, diferente, né, para nós, de receber aqui visitantes na igreja e saber que tem gente que visita a gente na página da internet. Então, Deus abençoe a sua vida, a vida de todos os nossos irmãos que estão nos vendo. Continuemos a orar por nossos irmãos, continuemos a orar pelo nosso país também. E eu queria fazer dois lembretes. Primeiro é que amanhã às 8 horas nós teremos um encontro pela internet com os nossos irmãos candidatos à membresia da nossa igreja. Nós teremos uma aula para os novos membros. E na terça às 8 horas nós somos convidados então para a terça teológica da Igreja Presbiteriana de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Será também apenas transmitido pela internet. Eu vou disponibilizar o link e eles estão chamando de terça teológica, e nós vamos falar sobre vencer a ansiedade e a depressão nos momentos em que nós estamos vivendo, que o mundo está passando do Covid e tudo mais. O pastor Paulo Romão, amigo nosso, já esteve aqui, me convidou. Nós vamos fazer isso pela internet. Eu vou disponibilizar o link para os irmãos. São esses recados. Uma boa semana a todos nós, que Deus nos guarde, nos abençoe, como já tem feito, e aos irmãos que estão na internet também. Uma boa semana. Nossa próxima transmissão será na quinta-feira, também às 8 horas, no estudo bíblico. Boa semana a todos, que Deus os abençoe.